Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha do Perenha Cash. Hoje nós vamos ter um assunto top para você, para falar com o Dr. Bené. Opa, Dr. Bené, Bené porque ele é o Benedito, tá? Mas como eu conheço ele há muito tempo, algum tempo já, né? eu acho que mais ou menos uns 40 anos. Daí pra mais, pra gente não entregar a idade, vamos parar por aí. Vamos parar por aí. Muito obrigado. Nina, eu que agradeço o convite. Acho que o papo vai ser bem legal. Vai ser descontraído. Descontraído. Vamos lá pelo início de tudo, né? Como que veio a ideia de medicina para você? Cara, você não vai nem acreditar. É meio mágico. Eu, como todo mundo, eu tenho mais de um ramo de interesse, mais de uma coisa de interesse, né? Uhum. E na época de segundo grau, que a gente escolhia a profissão, como todo menino, como toda a nossa geração, né? A gente era apaixonado por carro de corrida, né? Todo mundo queria ter um carro esportivo e tudo mais. E eu sempre fui muito curioso. E um dos caras que eu era fã, e talvez quem curta a corrida vai saber quem é, Colin Chapman, o criador da Lotus. O cara que criou o carro que Emerson Fittipaldi foi campeão mundial de Fórmula 1. Ele fez uma verdadeira revolução na indústria automobilística. E eu queria ter a profissão desse cara. Eu queria ser um chefe de equipe de corrida. Só que eu descobri que em Cuiabá não dava para ser, né? Eu sou cuiabano, Cuiabá não dava para ser. E eu tenho uma pessoa que para mim sempre foi meu exemplo de homem, que era meu pai. Meu pai era médico. E aí, para um cuiabano, nascido, criado, educado em Cuiabá, que a perspectiva era fazer a faculdade em Cuiabá mesmo, perspectiva profissional em Cuiabá, era, digamos assim, mais fácil ser médico que chefe de equipe de Fórmula 1. Com certeza. Aí eu prestei vestibular para medicina. Uhum. Tinha uma admiração pela carreira do médico. E dentro da faculdade me descobri apaixonado por medicina também. Um dos meus ramos de paixão, né? Me descobri apaixonado por medicina. Nisso eu cursei, terminei a faculdade. Na época, a quantidade de alunos de medicina que se formavam em Cuiabá era 20 por ano, 40 por ano. 40 por ano. 2 turmas de 20 na Federal. E as Forças Armadas Brasileiras precisavam de mais médicos para servir do que a gente tinha de médico formando no Estado. Então, todo homem que se formasse era recrutado. Eu fui recrutado, servi em Ladário, Mato Grosso do Sul, na base naval de Ladário. Até lá, estava muito certo o que eu queria fazer de especialidade, o que eu queria ser médico. Lá eu em paralelo, comecei a trabalhar como médico militar e dando plantões fora, e comecei a acompanhar alguns cirurgiões da região. Me apaixonei por cirurgia, prestei concurso de residência para cirurgia, fiz cirurgia. Fazendo cirurgia também, eu me sentia muito preso quando eu pensava em especialidade cirúrgica. Cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, urologia. E a única que me interessava, que eu olhava e falava assim, qual que é o cara que opera o corpo todo? Cirurgião plástico. E fui seguindo para cirurgia plástica. Fui gostando de cirurgia plástica, fui construindo cirurgia plástica dentro da minha vida. E hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa abençoada. Deus me encaminhou para o que era meu dom, para o que era a minha vocação. E eu gosto do que eu faço, gosto muito do que eu faço. E foi uma construção ao longo da vida. Não vou falar que foi aquela história que desde criança eu queria ser cirurgião plástico. Não era assim, foi construindo. Ser cirurgião plástico foi uma construção da minha vida. A soma de todas as minhas experiências de vida, nisso, chegou onde eu tô. Legal, cara. E a gente vai vendo que é algo que você mexe com a pessoa, né? Sim, sim. Era aparência, né? É mais que aparência. O cirurgião plástico, eu costumo dizer, é um híbrido de cirurgião, psiquiatra e psicólogo. E terapeuta do paciente. A pessoa que vem querer mexer no seu próprio corpo, ela também ela tomou uma decisão crítica na vida dela, né? A minha análise que eu faço hoje em dia é isso. Por mais que o nariz é feio, a barriga tá feia,
a orelha tá feia, mas você tomou uma decisão crítica na sua vida de fazer uma intervenção cirúrgica, se submeter a um corte, a um machucado, uma dor de pós-operatório, para mudar algo que lhe desagrada. Então, isso está te abalando mesmo emocionalmente. O cirurgião plástico tem que ter, esse profissional tem que ter essa sensibilidade de entender que ele não está só fazendo uma cirurgia num pedaço de carne, ele também está trabalhando com as expectativas do paciente. E aí vai de fazer a leitura, se essa expectativa é alcançável, não é alcançável, para poder, ao mesmo tempo, ser cirurgião e ser terapeuta da pessoa. Entendi. E hoje a gente ouve falar muito sobre o peeling, né? E Sim. o que você fala sobre esse assunto? É uma das técnicas que a gente tem no nosso arsenal. Uhum. Tecnicamente falando, o peeling nada mais é que um estímulo produzido pelo profissional, pelo cirurgião plástico ou pelo dermatologista, que também faz, para estimular o processo de produção de colágeno da pele. Com isso você consegue a renovação da pele. Você estimula a pele a se regenerar. Você provoca um machucado controlado. O peeling nada mais é que um machucado controlado. Independente do método que a gente use, se for um ácido, se for um laser, uma luz pulsada, alguma coisa assim. Mas é um machucado controlado. Como aquele tapa do pai para educar filho. Para botar o filho no caminho... controlar. Para botar o filho no caminho certo. Isso vai estimular a regeneração da pele, porque vai estimular todo o processo de cicatrização e de reparação da pele. A ideia por trás do peeling é essa. Então, o profissional que faz o peeling tem que ter muito domínio para esse tapa não ser pesado demais. A grosso modo é isso. Legal, cara, legal. E a gente vai vendo que é uma renovação, né? Foi proibido ou não? Algumas técnicas, ele ser proibido, ele não é. Algumas técnicas são desaconselháveis. Como eu te falei, é um machucado controlado. E a gente tem que personalizar como a gente vai machucar de acordo com a pele do paciente e com a região que a gente mora. Como aqui em Cuiabá a gente vive numa região tropical, a gente tem uma alta incidência de raio ultravioleta, a gente tem uma população miscigenada. Então algumas técnicas não são recomendadas, porque tornam-se muito agressivas e podendo deixar sequelas. Entendi. E, Bené, deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Você fala assim, as pessoas me procuram por uma mudança. Já aconteceu de você receber alguém e a pessoa depois falar assim, não vou fazer, eu vou fazer outra coisa, mudar de ideia? Sim, várias vezes. Várias vezes. Às vezes até eu sugiro mudar, quando eu percebo que o que ela entrou inicialmente querendo não vai atender a mudança que ela deseja. E aí eu percebo que essa mudança é factível, e aí eu vou sugerir um outro procedimento, uma outra técnica, uma outra cirurgia, para chegar o mais próximo possível daquele objetivo que ele busca. Eu tomo muito cuidado com as palavras que eu vou falar, tipo, como agora eu falei, mais próximo possível. Cirurgia plástica é um ramo da medicina. E como a ciência médica é uma ciência imprecisa, a gente caminha em direção a um resultado, mas a gente não tem controle sobre o resultado final. A gente tem controle sobre o processo, não sobre o resultado. Então, por isso que eu gosto de usar caminho em direção ao objetivo, e não nós vamos chegar no objetivo. A gente vai nessa direção. Pode ser que a gente chegue, pode ser que a gente não chegue. Mas alguma melhora a gente vai conseguir provocar. E hoje, as mulheres, o que elas mais procuram? O que você acha que mais elas se sentem assim, na necessidade de mudar? Assim, para as mulheres, carro-chefe são cirurgias de mama. Ou a mamoplastia, que é remodelar toda a mama, ou a prótese de mama pura, que é aumento do volume da mama, ou a redução da mama, ou a combinação dessas técnicas, de remodelar a mama com redução, remodelar com botar uma prótese, são as cirurgias de mama. Eu tenho um entendimento, como eu falei, até psicoterapêutico sobre a coisa, porque a mama, se você for pensar num boneco da Barbie do Ken, pensa ele sem cabelo. Vou dar o exemplo. Qual que é a diferença da Barbie para o Ken? O bonequinho de plástico. A presença da mama. A mama é o órgão, é a parte do corpo onde a mulher se identifica como mulher. Então ela sempre vai procurar se sentir o mais mulher possível, com a mama que ela julgue a mais bonita e a mais atraente possível. Esse é o meu entendimento do porquê a mama é a coisa mais procurada.
mais que um abdômen, que uma lipo, que um nariz, que uma orelha. Porque o nariz não te identifica como mulher ou como homem, tanto faz. É só um né? ajuste. É só um ajuste. Agora, o que te identifica como mulher e como uma mulher mais bonita, mais sedutora que outra é a mama. Então, eu percebo uma procura enorme pela mama, sempre foi o carro-chefe, é a cirurgia, a região do corpo mais procurada. E a minha análise é que é por esse lado, essa procura. É uma coisa quase que antropológica da coisa. A mulher se identificar como uma mulher mais bonita, mais exuberante. Entendi. Agora, quando você coloca a prótese de silicone, eu acho que mudou a tecnologia. Ela ainda é aquele gel ou mudou? Vamos lá. A prótese de silicone vem evoluindo ao longo dos anos. A atual tecnologia já está consagrada. Ela é um gel recoberto por uma membrana de silicone, uma membrana de borracha de silicone, e ela é preenchida com um gel de silicone. Não é silicone líquido que preenche, é um gel. Esse gel tem algumas como é que eu vou falar? Propriedades químico-físicas que permitem ao gel ter memória, por isso o silicone tem aquela forma. Então ele tende a ter memória. Por isso, eu não trouxe nenhuma prótese para te mostrar, mas se você torcer uma prótese, amassar uma prótese, deixar ela em cima da mesa, em menos de um minuto ela volta para a forma que ela tinha. Sério? Sério. Parece aquelas gelecas de filme de ficção científica que tem vida própria. Parece aquilo. E volta para a forma que tinha antes. Isso daí foi revolucionário. Porque isso mantém mais forma da mama e confere uma proteção no caso de rotura. Porque o gel tende a ficar na mesma região, não espalha. E aí, caso a prótese venha a se romper, você tem mais segurança. Então pode, sim, existe um risco de romper. Sim, existe um risco. Tipo, se a mulher escorregar, cair e bater... Não é assim. Não é assim? Tem que ser mais grave. Eu costumo brincar e fazer uma piadinha. Eu falo assim, olha, se você romper a prótese por uma pancada, o menor problema da sua vida é a prótese rota. Sério? É uma pancada mesmo. É uma pancada. Eu costumo dizer o seguinte, você bateu no carro, com o carro a 100 por hora, sem cinto, contra uma parede de concreto. Caramba, velho, tentou ter resistente. Porque é assim, se você procurar na internet, tem vídeos demonstrativos do cara passando o carro por cima da prótese de silicone, ela não rompe. Não sabia disso. Ela não rompe. Caramba. Uma prótese, seguindo os padrões internacionais, raramente ela vai romper. Mas eu torço prótese no consultório na frente do paciente. Eu torço e dou nó. E ela não rompe. Então, eu costumo dizer, vai arrebentar uma prótese. Com uma pancada, seu menor problema é a prótese. É porque antigamente a gente ouvia falar nisso aí. A prótese ainda Hoje rompe. não. A prótese ainda rompe. Ainda rompe. A incidência é menor. O risco de uma prótese rota, como eu expliquei, como o gel tem uma memória, ele não tem mais o risco de espalhar. Ah, entendi. Então, ele ainda rompe. O rompimento da prótese tem a ver com alguns processos de rejeição à prótese. E também questões de manufatura. Então, tem duas coisas que a gente tem que pensar. Manufatura da prótese, a qualidade industrial da prótese e uma resposta imunológica da pessoa contra a prótese. São essas duas variáveis. O nosso corpo também ataca a prótese dessa forma? Dessa forma. Tem um outro fenômeno que acontece, que é a contratura capsular, que é o padrão da rejeição da prótese. A prótese fica dura igual essa mesa. O peito fica duro igual essa mesa. Sério? Sério. O corpo produz uma camada de cicatriz para envolver a prótese, que ele passa a entender a prótese. A prótese é um corpo estranho, mas ele começa a reagir contra esse corpo estranho. Como ela é muito grande, ele não consegue destruir nem expulsar do corpo, ele cria uma blindagem do corpo, isolando a prótese do corpo. Caramba. E aí essa blindagem é dura, igual tábua. Assim, a grosso modo, a tecnologia que o nosso corpo tem também é fantástica. Né? É a máquina mais perfeita que existe. Como eu falei no início, eu me apaixonei, estudando medicina, me apaixonei por medicina e pelo corpo humano. E isso faz a gente acreditar no divino. Porque você fala assim, cara, não é possível. Não tem que ter o divino para criar tudo isso. E homem também faz? Faz. Homem Qual que hoje é a maior procura do homem? Eu diria que ficaria entre uma cirurgia do ponto de vista de estético, né? Cirurgia de pálpebras e nariz. Pálpebras e nariz. Pálpebra, para quem
um pouco mais velho que nós já somos jovens, mas já está com o olhinho caído, sobrando um pouquinho de pele, ele quer fazer pálpebra. E nariz, para quem não gosta do nariz. Esse é o grosso modo do homem, falando em cirurgias estéticas. O homem, ele procura mais por reparadoras. E aí, cada faixa etária teria a sua queixa maior. Mas falando assim, perfil de um adulto, 30 a mais, vamos botar assim, 30 a mais. 30 a mais. Nariz, eventualmente uma lipo, outra, mas é nariz e pálpebra quando tem mais idade. Entendi. Do homem é isso. Agora, e lipo, cara? Eu tenho uma paranoia com a lipo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não é só você, não. Todo mundo tem. Você consegue explicar o que é esse mecanismo, como que é feito? Vou tentar botar de maneira bem simples. Bem simples. Bem simples. Todo mundo tem aspirador de pó em casa, não tem? Tem. Perfeito. Quase todo mundo. Né? Exatamente. Eu não sei se já ficou ultrapassado ou se ainda está inacessível. Agora os robozinhos, né? Mas a gente tem aspirador de pó. Todo mundo consegue entender um aspirador de pó. Imagina um aspirador de pó fortíssimo, a ponto de... Não vou entrar com dados técnicos, mas imagina um aspirador de pó super forte. Exatamente. Entendi. Onde o cano do aspirador de pó seja bem fino, na espessura de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 estourando, que é o que a gente trabalha, de espessura. Aí é ali que ele puxa. Isso. E ele tem, em vez de a frente dele ser um buraco, ser um cano, ele é fechado à frente. Os orifícios são nas laterais, não são na frente. Porque na frente é fechado para não perfurar. Que é o medo que todo mundo tem de perfurar. Sim. A frente é fechada, fundo cego para não perfurar. Não é afiado a frente. O furo está na lateral. Aí o furo é afiado? Não. O que faz é o trabalho de sucção da gordura. Cara, a nossa gordura, ela tá solta ali, então? Não, ela é presa. Ela é um tecido. É um tecido. Ela é um tecido, ela é presa. Lembra muito gordura animal. Sim. Só que o vácuo do nosso aspirador de pó é tão forte que consegue sugar em pequenos pedaços para dentro do aspirador de pó. Então ele não aquece igual churrasco. Não aquece igual churrasco. Você acredita que eu achava que ele aquecia, né? É assim, a gente tem algumas tecnologias que a gente acrescenta a lipo. Que eu estou te explicando, a lipo clássica, padrão, criada no final dos anos 70. Certo. Aí você pode acrescentar tecnologias. Você pode colocar alguns medicamentos nessa gordura do paciente que vão deixar a gordura mais macia para facilitar o trabalho. Você vai botar alguns medicamentos que diminuem a circulação de sangue nessa gordura, com isso você diminui o sangramento. Entendi. Você pode entrar com algumas cânulas específicas também para aquecer depois, para provocar a cauterização do sangramento. Entendi. Mas não é o aquecer que frita a gordura para ela escorrer. A gordura, ela é literalmente arrancada por vácuo, a vácuo. Ela é puxada a vácuo. E aí, depois que você entra, ou você entra com as tecnologias antes, como eu citei como exemplo medicamentos, ou com a tecnologia depois para diminuir o sangramento. Entendi. Mas tem algumas tecnologias, mas a ideia por trás continua sendo tirar a gordura a vácuo. A ideia sempre é tirar a vácuo. Sabia que foi bom você explicar. Eu acho que ninguém sabe também dessa lógica, entendeu? É assim, essa questão da lógica vai numa opinião pessoal minha. A cirurgia plástica, enquanto especialidade médica, ela é envolta em muito mistério. Sim. Muito mistério. A medicina, a cirurgia dentro da medicina, se a gente parar para pensar, a medicina, para quem não é médico, já é uma incógnita. Claro. Porque um médico consegue, grosso modo, as pessoas não vão conseguir imaginar as reações que estão acontecendo dentro do corpo. E um médico é aquela pessoa que tem conhecimento para conseguir imaginar isso. Não que a gente tenha domínio absoluto sobre tudo que acontece, mas a gente consegue imaginar, criar uma linha de raciocínio. O cirurgião é aquele cara que, com esse conhecimento, ainda consegue intervir mecanicamente na coisa, tirando pedaço, torcendo pedaço, mudando pedaço. E o cirurgião plástico, além de fazer tudo isso, ele ainda desenha mais ou menos do jeito como ele deseja que fique depois. Então, fica um vácuo, uma coisa meio mística, meio mágica na cabeça de todo mundo. Sim. Mas um cirurgião plástico nada mais é que um cirurgião, que um escultor. E a gente está modelando gordura, modelando pele, modelando músculo. A gente trabalha com conceitos de medicina e de cirurgia que são até comuns a músculo tudo. Consegue modelar? Sim, a gente consegue modelar. Aí já não é mais pensando em só estética, também reparadora.
A gente usa muito transferência de músculo de uma posição para outra, para cobrir determinados defeitos. Vamos imaginar uma situação. Você teve um acidente, perdeu parte de tecido e o osso está exposto em determinada braço ou perna. E esse osso não pode ficar exposto, porque senão vai dar infecção, pode perder o braço e tudo mais. Entra o cirurgião plástico, ele vai levar tecido para cobrir aquele osso, para manter aquele osso úmido, hidratado, com vasos sanguíneos, para aquele osso continuar vivo e você permanecer com aquele membro. Isso, a gente usa músculo, usa gordura e usa pele para fazer tudo isso. Caramba! Então é assim, e aí a gente tem o conhecimento técnico de onde está cada vaso, onde está cada nervo, que músculo a gente pode, que pedaço de músculo a gente pode levar para lá sem prejudicar o funcionamento do corpo. E aí tem a parte técnica da coisa. E tem religação de artéria também? Sim, a gente pode inclusive fazer isso. Isso é um capítulo da cirurgia plástica que é a microcirurgia, onde você emenda artérias que não estão emendadas, veias que não estão emendadas. Vou falar para você, é difícil, é uma mecânica. É uma cirurgia, eu brinco que eu falo que é o seguinte, o cirurgião plástico, acima de tudo, ele tem que ter um pouco de engenheiro. Tô percebendo. Um pouco de engenheiro, porque ele também tem que ter aquele raciocínio espacial. A gente tem que ter o raciocínio espacial. Então, quando a gente está falando em estética, se entrar em reparador é apaixonante. Mas eu acho que dá pouco ibope. Mas assim, se a gente entrar na parte de estética, o cirurgião plástico ele é obrigado a ter um raciocínio tridimensional. Eu vou fazer uma mama, eu tenho que pensar na mama nos 3 eixos, X, Y, Z, como tridimensional. Eu vou fazer um nariz, eu vou fazer uma orelha, eu tenho que ter um raciocínio espacial. Semelhante ao que um arquiteto, que um engenheiro tem que ter na hora que está planejando uma casa. Então, eu brinco, eu falo que a gente é meio que engenheiro da medicina, porque tem que ter esse raciocínio de pensar tridimensionalmente, e eu brinco de arquiteto porque a gente tem que combinar. Porque minha visão é assim, todo mundo fica pensando no corpo perfeito como se fosse um único corpo, uma estética perfeita como se fosse uma única estética. E eu entendo que cada pessoa tem sua individualidade e sua beleza. Então, tem que ter esse senso artístico de encontrar a beleza da pessoa. E não fazer igual fulano ou beltrana. Entendi. Verdade. Por exemplo, Benedito não vai ser um Brad Pitt. Depende. Depende da plástica. Não, eu posso me tornar a minha beleza e quem olhar falar, ele é tão bonito quanto o Brad Pitt, mas ele não é uma cópia do Brad Pitt. Com certeza. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, é isso que eu tô querendo dizer. Mas é isso que é legal, você poder ajustar, né? A gente vai fazer o ajuste. Fazer ajuste. Para tornar aquele corpo mais bonito. Uma versão mais bonita daquele corpo. Pena, agora dica assim, que eu acho que vale ouro. O que você dá dica para a pessoa que ela tem uma flacidez, é só malhar ou existe algo? A pessoa tá... Principalmente nós que estamos ficando com minha idade. Pô, você tem uma hora que você fala assim, poxa, parece que está sumindo minha perna. Vamos lá. Agora nós vamos falar de envelhecimento, que é outra coisa que o cirurgião plástico tem que Isso é legal. Estudar. A gente tem que estudar e tem que dominar pelo menos as bases da coisa. Não trabalho com medicina anti-idade, mas a gente tem as bases. A gente tem que entender que o processo de envelhecimento ele vai acontecer, a gente não consegue impedir ele. A gente consegue frear a velocidade com que isso acontece. E a gente vai ter que focar, nós vamos ter que focar em algumas qualidades que a gente quer preservar. Uma das coisas que, a meu ver, é importante no processo de envelhecimento é a manutenção de níveis altos de hormônios anabólicos. São os hormônios sexuais, hormônio de crescimento, os hormônios liberados durante o sono. Então, assim, se você me perguntar assim, o que eu faço para envelhecer, demorar para envelhecer? Essa é a dica de ouro, hein? Se exercite. Qual exercício? Aquilo que você mais gosta de fazer. Não adianta eu te passar a falar assim, o melhor é, sei lá, aula de, sei lá qual aula de academia da moda, se você detesta ela. E você virar para mim e falar assim, adoro jogar ping-pong. Eu falo, então jogue ping-pong. Mas ping-pong não gasta caloria, não treina. Não, você gosta de jogar ping-pong? Então não vai ser um martírio para você jogar ping-pong. Você vai jogar todo dia ping-pong. E a próxima etapa que eu falo assim, passe a competir.
em ping-pong. E aí você vai querer ser cada vez melhor e vai treinar para ser melhor. Com isso você vai estar se exercitando mais. Primeira coisa, se exercite. Segundo, se alimente bem. Terceiro, durma bem. Com isso a gente consegue impedir muito do processo de envelhecimento. E aí você me perguntou, só exercício combate flacidez? Combate. A gente não vai impedir da flacidez de acontecer, mas a gente consegue frear o processo. Bastante. Porque na medida que a gente faz atividade física, lembra aqueles hormônios que eu citei, hormônios anabólicos? Sim. Você vai manter o nosso corpo em constante crescimento, constantemente construindo proteína. E a principal proteína do turgor do corpo é o colágeno. Se a gente está construindo proteína, a gente também está construindo colágeno. Então a gente vai se manter mais firme. Agora você falou uma coisa de colágeno. Certo. Tem uma galera que sempre fala assim em receita colágeno. E tem uma galera que fala que o colágeno receitado não dá em nada. Eu tenho uma posição polêmica. Mas para essa galera que o colágeno receitado não dá em nada. Você acha que não dá em nada mesmo? O colágeno, como toda proteína, ela é composta de... ela é digerida pelo nosso corpo. Sim. Então, eu tomar colágeno, eu não absorvo colágeno. Eu absorvo os componentes do colágeno. Só que uma vez que entrou no nosso corpo, o nosso corpo vai usar aquele componente para o que precisa ser feito. Se ele não está precisando fabricar colágeno, ele vai usar para outra coisa. Ele vai usar para o que está necessário. Da mesma forma que, como se esse componente vier da planta e precisar de colágeno, ele vai usar esse componente para fabricar colágeno. Então, mais importante do que tomar ou não tomar colágeno é manter o nosso corpo em constante produção de colágeno. E aí ele vai puxar colágeno dos nutrientes que a gente come. E você fala, e aí uma pessoa que tem uma carga, uma ingesta de proteína satisfatória, boa, ele vai estar sempre com... Imagina que o colágeno é uma parede. E os nutrientes são os tijolos. Se você tem uma fonte de tijolos constante, você pode construir quantas paredes você quiser. Você não precisa comprar parede para fazer parede. Entendi. Basta ter tijolo, areia e cimento. Entendi. Então, a minha visão é mais polêmica, não é só, não adianta tomar colágeno. Você pode tomar colágeno. Mas Então, se você então tem resultado tomar colágeno. Sim, mas sem ter a estímulo à produção, não adianta. Uhum. Não adianta eu tomar colágeno sem ter a ordem para produzir colágeno. Porque o colágeno não vai ser absorvido e não vai ser o colágeno que vai ser usado. O que vai ser usado são os componentes do colágeno. Se você não tiver a ordem para fazer colágeno, não vai ter colágeno. Entendi. Inclusive tem um pé da galinha, diz que tem, né? Tem, toda cartilagem é colágeno. Eu tenho uma amiga que uma vez falou pra mim, ela come muito pé de galinha. Eu falei, meu Deus do céu, sim, você é louca, filha. Porque o pé de galinha é rico em cartilagem. Uhum. Toda cartilagem é colágeno. A cartilagem é colágeno. E pensando em saúde, qualidade de vida, a gente não tem que pensar em colágeno só em ruga. Sim. A gente tem que pensar em colágeno em superfície articular. O que faz a gente não ter dor no joelho é colágeno. O que faz a gente não ter dor no joelho, dor nas costas, dor no ombro é colágeno. Então, se a gente tem colágeno, bastante colágeno sendo produzido, a gente também vai ter saúde articular, vai andar melhor, vai se levantar melhor. A atividade física, ela desgasta. Então, eu já ouvi falar que desgasta, mas também precisa do desgaste para poder produzir. É verdade isso? É. E eu te expliquei isso quando a gente falou do peeling. Lembra que eu falei que o peeling é um machucado controlado para estimular a regeneração da pele? A atividade física é um desgaste controlado para estimular a regeneração do colágeno. Cara, que top, velho. Então não pode faltar. Não pode faltar. Vamos lá, a gente está falando de atividade física. Estamos falando de nós. Nós não estamos falando de um atleta olímpico. Sim, claro. Um atleta olímpico é um atleta de alta performance. O desgaste que ele impõe no treino, o corpo não consegue recuperar. Absurdo, né? É absurdo. A gente está falando de nós, que vamos fazer nossa atividade física 3, 5 vezes por semana estourando. Dependendo da época da vida, às vezes nem 3 a gente consegue. Mas isso o corpo consegue regenerar e recuperar. E vai funcionar como estímulo para o corpo ficar mais forte. Entendi. O nosso metabolismo, nosso DNA, ele é genial. Ele foi bolado para poupar o máximo de energia possível. Tanto que eficiência energética, o corpo humano é a máquina mais perfeita que tem, tá? Em eficiência energética. Sim. Então,
Se a gente não demanda gasto, o corpo desativa. Por isso Ele que busca tem eficiência energética. Uhum. Então, por exemplo, sou musculoso, sou fisiculturista gigante. Paro de treinar, o corpo não precisa daqueles músculos. O músculo é uma Maverick V8 que a gente sonhava quando tinha 15 anos de idade. Beberrão pra caramba. Sim. Bonito, mas beberrão. Lindo. Mas beberrão. Você quer ver, você não quer sustentar. Você quer ver, mas não quer sustentar. Quer dar uma voltinha. Né? Você quer dar uma voltinha, mas você não quer estar toda vez na... O músculo é isso. Ele demanda muita energia. Então, quando você não precisa daquele músculo não tem utilidade, o que o corpo vai fazer? Minguar aquele músculo. Porque ele é o beberrão. A gente tem que poupar a energia. Mas ele converte por gordura ou não? Não, ele diminui de tamanho. A gordura é o estoque. É o tanque de gasolina do nosso Maverick. Entendi. É o tanque de gasolina do nosso Maverick. E aí é o seguinte, a partir do momento que eu tenho oferta de gasolina, eu vou transformar o meu Maverick igual o carro do Mad Max, que tinha aqueles tonéis em cima no porta-mala cheio de gasolina. Exatamente, a gente vai aumentar a quantidade de tanque de gasolina dentro do Maverick. Eu não estou mais precisando dele. Ele de V8, agora já está 4 cilindros. Não precisa de tanta gasolina. Daqui a pouco é 1000. Daqui a pouco é 1000. Milzinho. Só que a gasolina é guardada, porque eu não sei quando eu vou ter gasolina. Aí eu pego, faço o esforço, o motor vai aumentando novamente. Vai aumentando, porque eu preciso de mais esforço. Preciso de mais motor. Cara, o nosso corpo é uma máquina. E aí eu gasto a gasolina que está no tanque. Aí eu estou emagrecendo. Cara, hoje para emagrecer, assim, todo mundo fala, é muito difícil que a gente vê. Não é fácil. Mas se você pega o fio da meada ali, você consegue ajustar isso na sua vida, né? Consegue ajustar. Vamos lá. Eu vou fazer um parênteses aqui. Lembra que eu te falei que tem que ser um pouco de psicanalista, né? Sim. Eu sou um pouco de psicanalista e antropólogo das coisas. Eu sempre faço um paralelo com a evolução humana. Vai ficar chato, hein? Eu acho que eu vou ser muito polêmico. Não, relaxa, vai lá, vai então, lá. Vamos lá. É assim. A humanidade, hoje em dia, nós vivemos a cada ano que passa, nós vivemos um período de fartura que não tem igual para trás na humanidade. A cada ano que passa, a gente está muito mais evoluído, com muito mais fartura. Concorda? E com baixa qualidade. Não, qualidade melhor. É? Melhor. Não, Pensa na população, o mundo todo. Sim, mas eu falo, o alimento hoje tem, nossa, muito bom, mas tem hoje alimentos que arrebenta com a gente. Perfeito, mas antes não tinha nem alimento. Não tinha nada. Né? É aí que eu tô falando, antes não tinha nada. Só que o nosso corpo foi feito para essa época que não tinha nada. O ser humano é o mesmo ser humano desde o tempo das cavernas. No tempo das cavernas, eu comia hoje, porque eu matei o bicho que eu não consegui matar. Eu não sei se amanhã eu mato alguém. Pois é. Então o que acontecia com o nosso corpo? Nosso corpo foi preparado para... Hoje tem muita comida, beleza. Comi mais do que eu precisava no dia, a sobra eu guardo. Guardo dentro de mim, porque eu não tinha geladeira, então a carne apodrece. Eu guardo dentro de mim, é o estoque de gordura. Aí vem um bené. corta fora e corta o estoque. Mas a ideia é essa. O corpo funciona com essa mentalidade. Nosso metabolismo funciona assim. Olha, não tinha geladeira, comida apodrece. Então eu tenho que comer. E eu comi hoje, eu não sei se eu como amanhã. Então eu tenho que guardar dentro de mim. Por isso a gente engorda. Então fala assim, hoje em dia a alimentação é ruim. Não, hoje em dia tem muita comida. Tem muita, né? Só que a gente Verdade. Funciona como quando não tinha comida. E por isso a história do V8, de minguar o V8. Porque se eu não estou tendo comida, eu vou ficar me sustentando. Se eu não tenho dinheiro para botar gasolina no carro, eu vou ficar passeando com o meu Maverick? Eu vou andar de bicicleta. Com certeza. Eu vou andar de bicicleta, mais ou menos por aí. Uhum. Então o raciocínio é esse. O plástico entra modelando. Na verdade, não é cortar fora. Eu gosto de botar de uma outra maneira. É desenhando. Entendi. O trabalho não é emagrecer como um todo a pessoa, e sim desenhar aquele corpo, para deixar o corpo mais legal. Sim. Eu não vou te emagrecer. Eu vou desenhar teu corpo, na medida do possível, para deixar ele mais legal. Tá, você desenhou ali a barriga da pessoa. Sim, desenhei a barriga, tirei cintura. Né?
E aí, com o tempo, isso volta? Vamos lá. O que a pessoa pode fazer para ela manter também? Via de regra, aquela regrinha inicial básica, né? Se alimenta bem, se dormir bem, se exercitar. Aí ela mantém. Consegue manter 100%. 100%. Ah, entendi. Não é perdido. Não, com não o é tempo. perdido. E dependendo da técnica, nem é perdido se engordar. É? Vamos botar de outro jeito. Eu desenhei um corpo, eu dei uma determinada proporção, eu afinei a cintura, eu diminuí a barriga. Aquela gordura que foi tirada, no adulto, ela não volta mais. Aquela célula de gordura que foi tirada. Porque a gente já parou de crescer. Ah, entendi. Então, a pessoa pode engordar? Pode engordar. Porque ficaram células de gordura. Não ficaram todas que ela tinha originalmente. Mas ficou alguma coisa lá. Então, aquela que ficou pode crescer. Mas ela sempre vai ser menos barriguda do que é. Do que poderia ser se não tivesse operado. Entendi. Então, a ideia do desenho do corpo se mantém. Cara, legal, cara. Por isso que às vezes você vê umas gordinhas torneadas. Sim. Ou é genética, ou teve um trabalho, ou meu de algum colega aí. Teve um lapidador. Teve um lapidador, mais ou menos isso. É, bem assim. Gostei do termo, lapidador. Vou começar a usar, hein? Legal. Legal. Eu tentava explicar melhor e lapidador eu acho que é o melhor jeito. Verdade. A pessoa chega aí, vamos lapidar o que aqui? Vamos lapidar o quê? Exatamente. E dá pra lapidar a perna também, né? Dá pra lapidar perna, barriga, cintura, costas, mama, braço, pescoço, praticamente todo o corpo. E quando você tá fazendo uma lipoaspiração ali, sai muito? É mais de litro? Depende da pessoa, né? Não, Depende sim, da mas pessoa. chega a sair bastante assim? Sim. Tem pacientes que a gente faz lipos realmente grandes, de alguns litros. Caraca. E tem pacientes que a gente tira alguns ml. Entendi. Tudo depende de cada pessoa, da queixa do paciente. Vou fazer uma pergunta bem retardada. E depois dá pra fazer uma manteiga? Manteiga? A manteiguinha. Vamos tentar fazer uma analogia. Manteiga. Esquece, foi uma brincadeira. Eu ia responder, não é manteiga, dá pra fazer outra coisa. Eu ia responder. Mas dá pra fazer o que então? Sebo. Dá pra fazer sebo? É gordura? Igual gordura Verdade, de boi. né? Dá pra fazer um sabonetinho então. Também. Lembra do Clube da Luta? Lembra o que eles roubavam pra fazer sabonete? Não lembro não, essa parte eu não lembro. Esse filme me marcou. O Clube da Luta, eles invadiam clínicas de cirurgia plástica pra roubar o conteúdo de lipoaspiração pra fazer sabonete. Sério, velho? Eu não lembro dessa parte. Também é antigo, né, Bené? Então, antigo não. Um filme vintage. Vintage. Antigo a gente entrega idade. É verdade. Eu vou parar um pouquinho aqui só para presentear o Bené, tá, Bené? Nós temos uns parceiros, tá? Nós temos hoje o Afetaroma, que tem um aroma maravilhoso, que sempre a gente dá, né, Fábio, pro nosso convidado. Opa. Tá? E Legal. nós temos também o Café Quemel, viu, galera? Café Quemel fica aqui na Carminho de Campos e a galera gosta muito. Ó, tá até passando ali. Tá? Gostoso, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito legal. E nós temos o Café Quemel também, que tem, olha, um pãozinho com carne que arrebenta. E come bastante, o Bené vai lá e tira. Exatamente. Mas é isso aí, galera. Bené, mas, cara, essa história do sabão é fantástico. Não lembrava do Clube da Luta, né? Pois é, cara. Não, o Clube da Luta. Eu lembro bem, me marcou na época, acho que quando eu vi o Clube da Luta, eu estava na faculdade, eu estava na residência, me marcou muito isso daí. Agora, é interessante, né? Cara, a gente vai lembrando da época. Eu lembro da sua época de São Salo, tudo. Sim. Foi uma época gostosa, né? Foi os barulhos dos V8, sim, fumaça de pneu. Sim. A gente era tudo arteiro, né? Sim, bastante, né? Eu acho que é a saúde da juventude, né? Cara, mudou muito, né? Mudou muito. Hoje tem filhos, eu tenho medo de deixar na rua. E a gente vivia na rua, né? Sim. Eu me lembro que eu não brincava em casa, né? Eu brincava na rua. Eu não brincava em casa. Eu não sei dizer o que aconteceu, se é uma mudança cultural nossa,
Mas eu tenho muita saudade também dessa época. E de poder, também tenho os filhos, eu queria deixar essa experiência para meus filhos. Sim, é algo diferente que nós tivemos que eles não conseguem nem entender. Né? Não. A gente passar o dia inteiro na casa de um amigo, na casa do outro, vai para cá, vai para lá. Eu passava o dia na rua andando de bicicleta. Hoje em dia eu não tenho coragem de... Era pegando manga, pulando muro. Vou contar uma coisa que aconteceu esse final de semana. Minha filha mais velha, ela tinha que fazer um trabalho de escola. E não sei por quê. Quem contou para ela que não fui eu? Ela falou que ela ia levar, que era para entregar, era para eles levarem um brinquedo mais antigo. Ela falou que ela ia levar um carrinho de rolimã. Eu sei que eu passei o final de semana fazendo um carrinho de rolimã para minha filha. Só que eu não tenho coragem de deixar ela andar do jeito que eu andava, descendo ladeira em Cuiabá. Cara, você falou e é verdade, velho. Botava o freio de mão aqui do lado, quando girava quando mesmo. não era o chinelo, né? Verdade, quando verdade. não era o chinelo freando. E no meio da rua. Eu não tenho coragem hoje em dia. Caramba. A gente era guerreiro. Nós estamos aqui, mas a gente era guerreiro. Cara, eu lembro das coisas, as loucuras. Eu tava pensando assim, eu fiz, ela levou pra escola e tudo mais, mas como que eu vou fazer para ela andar? Eu tava vendo para que lugar, que parque que eu posso ir, que rua, que estacionamento que é fechado. Descida da UFMT que a gente descia. Sim, mas... Chegava lá embaixo, aí tinha aquela rotatória ali, saia despencando, batendo, mas ali é a rua. Mas eu não tenho coragem hoje. Não, sim. Eu não tenho coragem hoje, é isso que eu tô falando. Aonde que eu vou encontrar para poder descer? Verdade, né, cara? A gente não tava nem... A gente não tinha tanto carro, assim. E nem nossos pais estavam preocupados com a gente, né? Eles estavam bem seguros. Eu acho que eles não tinham a preocupação que a gente tem com isso, entendeu? Eu vejo pelo meu pai e minha mãe, cara. Não tá... eu tava ali jogando bola. Nem tava nem aí. Hoje você fala, tô ali jogando bola. Aonde? Com quem? Sim. Né? Naquela época não tinha isso, cara, esses medos. Então, eu não sei se nós nos tornamos pais mais medrosos ou se realmente tudo ficou mais perigoso. Você falou assim, hoje em dia é mais perigoso. Eu às vezes pergunto, será que eu não sou um pai mais medroso também? Não, velho, tá muito mais perigoso. Tá muito. Na nossa época tinha acesso à droga, tinha acesso à bebida, tinha acesso a mil e uma coisa. A gurizada fazia as cagadas, mas não era como é hoje. Hoje tem um comércio absurdo em cima disso aí, né? Concordo. Então mudou muito essa questão. Então, eu acho que pai e mãe hoje tem esse medo disso, né? Porque tá muito, vou dizer, é igual a nossa época, era aquela época do... Era restrito a um nicho, né? Isso que você tá falando, né? Hoje em dia tá meio comum, né? É comum, exato. Essa percepção eu tenho, que hoje em dia é comum e que antes era nicho. A gente sabia onde não podia ir, que não era legal ir, em determinadas regiões da cidade. Verdade. A gente sabia onde não podia ir. Hoje em dia não tem mais isso, dá a impressão que todo lugar é perigoso. Isso eu concordo com você. Verdade. Mas voltando ao nosso assunto, né, Bené? Já estamos, acho que quase uma hora conversando sobre esse assunto. Mas é uma coisa que eu tenho, assim, uma dúvida, Bené. Quando você corta, que tem que cortar, né? E aí qualquer cortinho sai muito sangue, cara. Isso que é a minha paranoia. É a mesma coisa? Ou você corta, sabe, tem uma técnica? Vamos lá. Lembra quando eu falei que tem uma diferença do que não é médico para o médico e do médico para o cirurgião? E entre os cirurgiões tem uma diferença. Vou contar uma coisa que eu vivi. Eu tive um prazer na vida de uma vez operar com meu irmão. Meu irmão mais novo que eu, ele é cirurgião vascular. E eu operei com meu irmão, uma vez num plantão, a gente estava de plantão junto e a gente foi operar o mesmo paciente. Ele era cirurgião, ele estava na residência de cirurgia vascular e eu na residência de cirurgia plástica. E entre cirurgiões também tem essa diferença. Essa mesma pergunta que você fez, eu vivi. Sério? Enquanto cirurgião. Eu estava operando o paciente e a gente pegou uma artériazinha e estava sangrando. E eu fiquei preocupado. Olha, tô sangrando, como ligar a artéria? Ligar é amarrar a artéria para parar de sangrar, né? Botar uma pinça para parar de sangrar. Tá sangrando, tá sangrando demais.
Meu irmão é cirurgião vascular, ele opera sangue, ele opera vaso sanguíneo. Meu irmão olhou para o sangramento. Uma gás assim, ele espera sozinho. A tranquilidade que ele dá, eu, cirurgião, preocupado com o volume de sangue, ele olhou assim, pouco caso, espera sozinho. Foi uma gazezinha aí só para não sujar, não escorrer, e você vai parar sozinho. E a pergunta que você faz, eu me vejo na situação do meu irmão. Quando você falou assim, sangra bastante? Eu, enquanto cirurgião, não acho que sangrou bastante. Algo, para mim, perfeito. Um corte na pele. Algo perfeito. Mais me incomoda de atrapalhar, de sujar tudo, do que me deixar preocupado que o paciente vai sangrar demais. É uma capacidade limitada. Normalmente, corte na pele é raríssimo você sangrar muito a ponto de interferir com a situação de saúde da pessoa. Você realmente tem que pegar um vaso importante. Ele é mais um efeito emocional que qualquer outra coisa. Um corte é um corte considerado, assim, do ponto de vista metabólico, superficial. Óbvio, vai deixar uma cicatriz, vai ficar feio, tem o risco de ter infecção, tudo isso. Mas essa preocupação com o sangramento... Claro, a gente também tem técnicas. A gente não vai cortando e deixando sangrando. Sim, claro. A gente tem técnicas para estancar esse sangramento mais cedo do que a própria natureza. E a gente vai aplicando, vai cortando, vai aplicando as técnicas, vai fazendo o que tem que ser feito. Isso é uma dinâmica durante a cirurgia que vai acontecendo. Você cortou, sangrou, vai fazendo, e vai estancando o sangramento, e vai seguindo, e faz o que tem que fazer. E a vida que segue. É como eu te falei, eu vejo de uma maneira como foi a entrada da medicina na minha vida e a entrada da cirurgia e cirurgia plástica na minha vida. É uma construção. Quando você acorda, você já está fazendo aquilo. Não tem aquele ponto de que você entra zero e na noite seguinte você já está... Não, é uma construção. Primeira cirurgia que você entra, você não entra para ser o cirurgião-chefe. Você entra para enxugar a testa do professor. E aí vai sendo uma construção até que um belo dia você está chefiando. Entendi. Não é... devagarzinho você vai chegando lá. Devagarzinho. Um belo dia você acorda, você fala assim, agora eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo. Que legal. Agora eu dou conta de fazer. É mais ou menos assim. Uma construção. Eu acho que tudo na vida é assim, né? Uma construção é passinho por passinho. E é que nem você falou, cara, é uma lógica, você vai trabalhando ali. É tudo questão de, como eu falo assim, se você tem um médico que opera todo dia a mesma coisa, ele vai estar cada dia perfeito ali. Sim, exatamente. Ele olhou assim, não, agora não preciso fazer mais desse tamanho, faz assim. Eu dou conta. Exatamente. Verdade. Exatamente. A gente vai ganhando excelência, né? A gente vai ganhando excelência naquilo que a gente faz. E coisa chega, é natural. Show de bola. Cara, eu quero te agradecer. Foi bom demais nossa conversa. Eu que agradeço o convite, adorei também. Eu acho que assim, é muito enriquecedor para a galera aí que tá no meu canal, tudo. Acho que as pessoas gostam de saber também, né? Tem todo esse... que a pessoa vê, né? Fulano fez, mas não sabe o que aconteceu. Né? Exato. É uma coisa que eu tô sempre acessível, para quem estiver vendo depois do canal, estou sempre acessível a tirar essas dúvidas. Porque existe, como eu falei desde o início, essa mítica, né? Sim. E quanto mais você mostrar que é algo alcançável por todo mundo. Cirurgia plástica é alcançável para todo mundo. Porque tem duas míticas em cirurgia plástica. Que é inalcançável, que é só para elite financeira, e a mítica de que o cirurgião plástico é um mago. Não. São duas míticas. E eu estou sempre acessível para desfazer isso daí. Show de bola. Obrigado, eu gostei de rever você, né? Depois de tanto tempo. E engraçado, você não mudou nada, viu? Eu que agradeço. Nada. Não, engordei. Estou uns 60 quilos mais pesado. A gente nunca foi muito magrinho, não. Exatamente. Então tá bom, muito obrigado. Valeu, André. Valeu. Muito obrigado, tá? E aí é o seguinte, não deixe de sempre você passando informações. Nas mensagens, a galera vai escrevendo, tem dúvida, tá? A gente vai estar respondendo, viu, galera? Pode deixar Bené, obrigado. O que tiver, eu estou à disposição. Valeu, obrigado mesmo, tá? Valeu e volte sempre. Pode deixar. Galera, é isso aí. Não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal.
E outra coisa, tá? Deixe suas mensagens, deixe seus recados aí que nós vamos estar sempre respondendo, tá? Valeu, obrigado, tchau. Tchau.